Gente, boa noite. Eu queria agradecer, primeiramente, ao Helder e à Rafa pelo convite. É uma grande alegria estar aqui, ministrando da parte de Deus, coisas equivalentes à minha profissão também, porque eu entendo que a minha profissão foi um chamado de Deus para ajudar pessoas a serem levantadas, a serem livres e encontrar o caminho que leva a Ele. Amém? Então, eu guardo muito isso no meu coração. E é uma grande alegria, né? Eu queria começar, mas ele não está deixando. Eu queria chamar a Bia aqui na frente. Eu dei uma saída no momento que estava terminando aqui o teatro. E quando eu ia entrando, você ia saindo. E o Senhor me pediu para fazer uma coisa que eu pensei que era para fazer no final. Mas Ele não está me deixando antes que eu faça isso. Amém? Um dia eu estava aqui no culto de jovens. Eu ainda não era casada. E Janaína estava ministrando. E ela me chamou à frente. E ela fez algo. Eu vou me emocionar, eu vou chorar. Isso é de alegria, viu, gente? Faz parte da vida. E ela disse assim para mim, inspirada pelo Espírito. E algumas palavras que ela disse para mim, Ele está dizendo para eu falar para você. O que ela passou para mim, Ele está passando para você, através da minha vida nessa noite, pela profissão que você decidiu seguir. Amém? A profissão que você decidiu seguir está sendo respaldada e abençoada por Deus nessa noite. Nunca tenha dúvida que Ele te chamou para seguir esse caminho. Vão haver coisas no decorrer do tempo, vão haver conflitos. Será que eu permaneço? Isso está querendo me levar para outro lugar. Mas Deus, Ele vai te confirmar, Ele vai te guiar e Ele vai te conduzir nesse caminho de unir a profissão com Ele para libertar pessoas. Mas o que ela me disse foi o seguinte: psicóloga de Deus. Você ainda não é, tem uma longa jornada, mas você vai ser. Amém? A psicóloga de Deus. E quanto mais você se especializar, tanto naturalmente quanto espiritualmente, você vai fazer muita raiva ao diabo e vai destruir as fortalezas que ele quis levantar na vida das pessoas. Assim será com a tua vida, assim está sendo com a minha, e não vai ser diferente com você, Bia. E eu não podia dar andamento ao que Deus quer fazer essa noite, se isso não fosse implantado desde já dentro do teu coração. Amém? Conta comigo para o que você precisar, viu? Amém. Foi assim, gente. E isso tem transformado minha vida desde que Janaína falou essa ministração. Nesse tempo eu pensava em desistir da psicologia. Eu escutava tantas coisas. A gente deve deixar a alma num canto. A alma não serve de nada. Vamos no Espírito. O Espírito é o que importa, porque nós somos seres espirituais. E isso é uma verdade no que trata ao Espírito. Nós somos seres espirituais. Mas é uma mentira quando fala que a alma não importa. Eu estava falando para os alunos da Escola de Missões, acho que foi ontem ou foi quinta, foi ontem, né? E estava falando algumas coisas dessa parte da alma e dizendo da importância. E se a gente for desde o Antigo Testamento, né, quando Davi falava, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Para a gente bendizer ao Senhor com a nossa alma, a gente não pode deixar ela de lado, fazer de conta que ela não funciona. A gente precisa dar atenção a ela. A gente precisa ver como ela está e tentar tratar com ela de forma que ela possa ser um suporte para o Espírito Santo, para que as pessoas sejam salvas, para que o ministério de Cristo, que Ele começou nessa terra e deixou para nós continuarmos, seja realizado. Amém? Eu queria pedir a Rafa, eu quero fazer um exemplo do que eu fiz lá para os alunos. Vem tu também? Tu. Vamos lá, você.
Não, obrigada. Só são 3 mesmo. Eu me confundi aqui. Obrigada, desculpa. Aqui estamos nós 3, tá bom? Eu vou tirar o microfone e eu acredito que vocês vão me ouvir, tá bom? Desculpa, gente. Quero. Deixa eu ficar no meio. Gente, desculpa. Olha só. Aqui é a alma. Aliás, aqui é o corpo. Rafa é o corpo, tá bom? Eu sou a alma. E Isabelle é o espírito, ok? Nós sabemos que nós somos um ser em 3 dimensões. Aqui estão as 3 dimensões e aqui é um só ser, ok? O corpo, vamos dizer que tem alguém precisando de ajuda, gritando por ajuda lá fora. Aí o corpo quer ir. Tenta ir, corpo. O corpo consegue ir. Aí tem uma pessoa lá precisando de ajuda. Aí o Espírito Santo fica incomodado, querendo ajudar, porque ele é consolador, ele é o ajudador e ele fica querendo ir. Ele vai? Aí a alma, ela quer ir, porque ela é muito compadecente com as pessoas, ela sente a dor do próximo, ela é muito empática e ela quer ir. Ela tenta ir só. Ela consegue? Obrigada, meninas. Ela não consegue sair do lugar. Nós só conseguimos agir como um ser. Espírito, alma e corpo, trabalhando juntos, em unidade, para que a gente possa desbravar, para que a gente possa colocar as trevas no seu devido lugar, para que a gente possa levar o nome de Deus aonde deve estar. E foi para isso que a gente nasceu. E é por isso que a gente está tratando nessa série, sobre os jogos mentais. Porque como vocês viram na peça, as pessoas têm sido presas nas suas mentes. Coisas que elas passam na sua vida desde a infância até agora, elas ficam lá cravadas. E elas criam crenças de que aquilo que elas passaram é o que elas realmente são. E isso é um engano do diabo. Existem traumas, que era uma das palavras que estava aqui no teatro, que algumas pessoas passaram. E esses traumas têm tentado prender alguns jovens, algumas pessoas. E tem alguns adultos que estão aí presos, que não conseguem alavancar na sua vida. Seja pessoal, seja profissional, seja ministerial, por conta dessas coisas. E vocês viram aqui, quem estava aqui, viu nas ministrações anteriores, Clícia falou sobre algumas questões, pincelou um pouco sobre depressão, ansiedade, automutilação. Ela falou algumas coisas, eu não pude ouvir a ministração completa. Janaína veio, Clícia também falou sobre suicídio. Janaína veio, falou sobre abuso sexual, falou sobre dependência emocional. Tudo isso são coisas que o diabo tem implantado na vida das pessoas para destruir os propósitos que Deus tem levantado sobre a vida de cada um. E isso começou a ir por terra. Vocês concordam comigo? Quem está feliz com essa série, Jogos Mentais? Quem já foi alcançado até agora, que esteve aqui? Amém? E nós vamos dar continuidade hoje, porque a gente sabe que aquele que liberta é Cristo. Amém? Ele é aquele que liberta. E aí eu queria que vocês abrissem em João, capítulo 8. João capítulo 8, versículo 31. Diz assim:
Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade é Cristo. Ele liberta. Conforme eu falei, Ele é que traz a libertação para as nossas vidas, a salvação, a redenção, a justificação. Ele é que nos transportou das trevas e nos leva para o reino do Filho do seu amor. E Ele colocou a gente nessa posição. Mas muitas vezes a gente não está vivendo na posição que Ele nos colocou, porque estamos deixando que essas coisas que a gente viveu na vida prendam a gente de alguma forma. E eu sei, hoje eu não estou aqui para, como é que eu posso dizer, para determinar tudo que vai mudar, para dizer uma receitinha pronta para você fazer e tudo se transformar na sua vida. Mas a gente vai dar algumas dicas. Quando eu falei com o Helder sobre o que iria ministrar hoje à noite, Deus tratou comigo e eu falei para ele de fazer um fechamento daquilo que foi dito anteriormente. Porque a gente precisa que o conhecimento chegue, esse conhecimento traga luz à nossa mente e só assim a gente vai sendo transformado. É a renovação da mente que a gente vai tratar um pouco aqui, para que a gente consiga ser liberto. Amém? Na realidade, não é ser liberto, porque nós já fomos livres. É a gente viver a liberdade que temos em Cristo. Amém? É assim que funciona. Para isso, a gente precisa trazer alguns detalhes de conhecimento sobre algumas coisas que já foram tratadas de maneira mais detalhada. Lá na frente você vai entender o porquê. Antes eu queria orar por você. Amém? Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, por essa oportunidade que você está tendo de continuar alcançando esses jovens e a mim mesma, através da tua palavra, através do conhecimento que você trouxe sobre minha vida com a minha profissão. Eu declaro nessa noite os olhos do entendimento sendo abertos, a consciência do que é verdade chegando ao coração de cada um, a transformação acontecendo pelo posicionamento que cada um vai ter, depois das primeiras ministrações, concluindo com essa de hoje à noite. Eu declaro que, de fato, nenhum de nós vai sair daqui do mesmo jeito, em nome de Jesus. Amém. E aí, para isso, eu queria falar um pouco sobre depressão. Porque existem crenças, existem coisas que foram colocadas na nossa mente, existem pessoas que estão sofrendo com sinais de depressão, com sintomas de depressão e estão se sentindo culpados. Culpados porque está buscando a palavra e não consegue se concentrar na palavra. Culpados porque entra num quarto, levanta as mãos para orar e não consegue orar. Culpados porque estão dentro de um clima de ansiedade, uma ansiedade no nível tal que não consegue se focar, que não consegue se concentrar, que não consegue dormir. E aí se sente culpado e mais culpado, porque eu sei a palavra, porque eu já fiz o rema, porque eu estou dentro disso, porque eu oro em línguas e nada está acontecendo. Será que é a palavra que não funciona? De forma alguma. Deus, Ele está lá. Deus, Ele libertou. Mas a mente está presa por falta de conhecimento. E por causa disso, eu queria trazer algumas orientações. Eu anotei algumas coisas para ser bem sucinta e a gente não perder muito tempo com isso. Primeira coisa que a gente precisa, são biscoitos que vão ser quebrados, crenças que vão ser desfeitas. Amém? Primeira coisa que a gente deve desmistificar, diferenciar, antes de conceituar a depressão, é diferenciar tristeza de depressão. Porque tem muita gente que está por aí sentindo tristeza e está dizendo, eita, eu estou depressivo, eu estou com depressão. É completamente diferente. A tristeza é uma emoção que foi criada na nossa vida com um objetivo, como as outras emoções, todas elas importantes. A tristeza é importante, a raiva é importante,
o nojo é importante, a ansiedade, inclusive, ela também é uma emoção que está dentro de nós, faz parte da nossa vida. A gente foi criado com ela. Quem nos criou? Será que Deus está errado, hein? Ou então Catarina está completamente doida. Vou explicar isso para vocês. Então, a tristeza, ela faz parte do nosso dia a dia. Nós criamos expectativas para a vida, sonhos, desejos. E muitas vezes, esses desejos, esses sonhos, essas expectativas, elas são frustradas. Muitas vezes a gente pensa numa coisa e quando não sai do jeito que a gente gostaria, do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente sonhou, a gente se frustra. E com essa frustração vem a tristeza. E aí a gente chora, e aí a gente fica triste, a gente fica um pouco deprimido, que não é depressão. E isso leva um tempo, e é normal. É um processo, inclusive, neurológico. Começa no sistema nervoso central. Se você tem tristeza e chora, começou no seu cérebro. Você não tem o controle para que isso não aconteça na sua vida. Mas você tem o controle se você vai deixar que isso tome conta de você ou não. Amém? Então, a depressão, ela não é tristeza. A tristeza vem, a situação pega a gente chora por um pouco. E na Bíblia fala sobre isso em Eclesiastes. Há tempo de chorar, há tempo de prantear, há tempo de sorrir, mas aí o tempo passou. Só que a depressão é quando essa tristeza, ela permanece. Muitas vezes, ela permanece sem que tenha acontecido nada exteriormente. Não aconteceu nada. Ah, morreu meu cachorrinho, fiquei triste, entrei em depressão. Tudo bem. Mas tem vezes que acontecem coisas dentro de você e você não se dá conta. Você não entende porque você está com vontade de chorar. Você não entende porque você está irritado por qualquer coisa. Amém? Será que foi só comigo que aconteceu isso? Então, a depressão, ela vai além. A depressão é um transtorno mental que causa intenso sofrimento emocional, psíquico, na vida de quem está passando por isso. E aí, a causa. Podem ser psicológicas, sim, mas podem ser de dentro, por alterações químicas do nosso cérebro. E aí, não adianta você dizer assim, Rafa, tu está com depressão, tu não está conseguindo se controlar, tu não está conseguindo dormir, tu não está conseguindo comer, tu está vivendo a vida sem querer ir para a escola, não está querendo tomar banho, vai orar que passa. Só que Rafa está orando todos os dias, Rafa está confessando a palavra todos os dias. Ou chega um momento que Rafa vai tentar e ela não consegue sair do lugar e ela começa a chorar. Senhor, o que está acontecendo? Que eu nem consigo, eu começo a orar, já vem um pensamento na minha cabeça. Isso é uma alteração química do cérebro. E quando está nesse nível, a gente precisa buscar ajuda. Amém? Existe uma coisa chamada episódio depressivo, que é um tipo de depressão, que dura geralmente uns 6 meses. Eu estou falando sem a intervenção da palavra. Amém? Que a pessoa fica mais lenta, a pessoa fica mais desestimulada. Mas nesse nível, a pessoa ainda tem um pouco de controle sobre a mente. E é uma coisa que eu falo para as pessoas. Quando a gente está doente, em alguma outra área do corpo, a mente ela não foi afetada. Então, eu posso ter uma gastrite, eu posso crer para ser curada, eu posso confessar a palavra para ser curada, ou até uma depressão no seu início. Eu ainda posso me concentrar, eu ainda posso ter a minha fé inabalada e conseguir sair. E tem muita gente que entra em depressão e sai somente com a palavra. E eu não estou desconsiderando a palavra. A palavra é importante. Mas quando a mente ela já foi comprometida, a pessoa não consegue desenvolver pensamentos lineares,
ela não consegue ter um pensamento coeso, complexo, ela não consegue entender, muitas vezes, o que está se passando e se posicionar. Nesse momento, ela precisa de ajuda. Amém? Então, existem causas para isso acontecer. E mais na frente, quando a gente for falar do que a gente pode fazer para sair desses quadros, vocês vão entender melhor. Mas existem doenças. Eu até anotei aqui, por exemplo. Existe um componente genético, tanto para a depressão quanto para a ansiedade. Se você tem algum familiar na sua casa, na sua família, que teve depressão ou ansiedade ou algum transtorno mental, pode existir uma predisposição, ou seja, a possibilidade de você desenvolver ou não isso no futuro. Quer dizer que você vai desenvolver? Não. Tem gente que tem e nunca desenvolveu. Se você tem uma vida de fé em Deus constante, se você está lá junto com o Senhor constantemente, você não vai ser pego por depressão, por ansiedade, por nenhuma dessas coisas. Porque o Senhor é suficiente para impedir que isso aconteça. Mas existem situações que acontecem de repente. Morreu um ente querido. E aí, aquela pessoa que já tinha uma predisposição, ela pode desenvolver uma depressão. Amém? Essa é uma causa. Outra causa é o estresse. A pessoa que vive num nível de estresse muito alto, isso também se dá com relação à ansiedade. Ela pode vir a desenvolver uma depressão. Por isso que é importante algumas coisas que a gente vai falar lá na frente, que inclusive uma vida que você coloque lazer. Amém? Porque ninguém aguenta o estresse em todo o tempo. Uma outra questão são alterações químicas do cérebro, como eu falei. Nós temos no nosso cérebro neurotransmissores, que a gente até chama de hormônios. E aí, esses hormônios, como por exemplo, serotonina, noradrenalina e dopamina, diante de situações, eles são liberados no nosso corpo. E esses hormônios, esses neurotransmissores, eles se tiverem rebaixados, uma doença pode rebaixar o sistema imunológico, pode rebaixar os nossos neurotransmissores. Eles chegam num nível baixo e aí a gente pode desenvolver uma depressão por conta disso. Não é porque a pessoa não está orando, não é porque a pessoa não está vivendo uma vida com Deus, mas esses hormônios, eles podem estar em baixa. O que é que a gente precisa fazer? Procurar um médico para elevar os neurotransmissores e aí a gente se normalizar. Por que eu digo procurar um médico? Por que eu não digo vamos lá orar? Porque a gente não tem como saber o que é que está causando aquilo. Então, a gente precisa procurar a causa. Mediante a causa, a gente vai focalizar a oração na coisa certa. Se eu sei que essa depressão é algo que está sendo provocado por uma alteração química do meu cérebro, eu preciso orar certamente com relação a isso, de maneira precisa. Vocês entendem? Outra questão, em relação às causas, é isso. Então, é importante verificar como estão os hormônios, sobretudo os hormônios da tireoide. Nós temos uma glândula, ela fica aqui, é a tireoide. Quando a tireoide produz pouco hormônio, ela vai dar o hipotireoidismo. Esse hipotireoidismo, por conta dessa glândula, trabalhando pouco, vai trazer alguns sintomas de depressão. Sonolência, lentidão de pensamento, dificuldade de concentração, dificuldade de estabelecer pensamentos, preguiça, falta de ânimo com a vida. Aí a pessoa vai dizer assim, eita, eu estou com depressão. Não, é só o hormônio que está alterado. E um médico vai identificar. E vai fazer a orientação certa e você vai orar da forma certa. Do mesmo jeito é com relação à ansiedade. Quando a glândula tireoide, ela está produzindo além do que ela deveria, ela vai provocar sintomas de ansiedade. Eu me lembro que eu trabalhava em Pombal e lá chegou um senhor para atendimento comigo. E ele era escritor, ele era artista e ele tinha parado de
escrever, ele não conseguia se concentrar, ele ficou também um pouco depressivo. Porque a ansiedade, ela muitas vezes está associada à depressão. Uma pessoa ansiosa, ela desenvolve depressão, sintomas de depressão. E uma pessoa depressiva, ela também desenvolve ansiedade. Não tenho como explicar isso tudo para vocês, como é esse processo. É só uma pincelada para você entender. Amém? Então, esse senhor chegou para mim e começou a falar que não se sentia bem, todos os sintomas, a irritabilidade, a falta de concentração, a insatisfação com a vida. E aí eu perguntei para ele, o senhor fez exames da tireoide ultimamente? Aí ele disse, não. Eu disse, eu vou lhe encaminhar para o psiquiatra, porque estava alterando o comportamento dele e mudando a rotina, prejudicando a rotina de vida dele. E aí eu indiquei o psiquiatra solicitou os hormônios da tireoide, o exame, e aí passou uma medicação, mas verificou com o resultado do exame que era um problema da tireoide. Quando verificou isso, ele foi para um endocrinologista, começou a tomar a medicação para a tireoide, a glândula dele voltou a funcionar devidamente e a ansiedade foi embora. Então, o tempo que ele passou em atendimento comigo se extinguiu, foi um curto tempo. Porque aquela ansiedade, ela não era uma ansiedade provocada por situações da vida, mas sim por uma doença que estava no organismo dele. Por que é que eu estou dizendo isso a vocês? Para a gente desmistificar essas coisas de que tudo é psicológico. E porque é psicológico, eu não preciso ir ao médico. Porque quando a gente sente uma dor de dente, a gente ora, mas a gente vai no dentista. Quando a gente tem um processo de doença no nosso corpo, a gente ora, a gente crê, a gente confessa a palavra. Mas a gente também, se isso não passa imediatamente, a gente precisa procurar um médico. Porque os profissionais que existem hoje também foram inspirados por Deus. As profissões são inspiração de Deus para socorrer pessoas em diversas áreas. E é importante a gente ser consciente disso. Amém? Porque não se conscientizar disso é ignorância. E a palavra de Deus diz que o povo dele perece por causa de falta de conhecimento. Então, a gente está trazendo conhecimento para você começar a se avaliar. Amém? E aí, em relação à ansiedade. O que é a ansiedade? A ansiedade é uma emoção normal do nosso corpo, como o medo, como a tristeza, como o nojo. E serve para nos ajudar a evitar que a gente fracasse, evitar que a gente se perca, evitar que a gente pereça. E Catarina, como é isso? Porque a palavra de Deus diz que a gente não deve andar ansioso. Eu estou andando, não estou? É um ato constante. A palavra diz que eu não devo passar a minha vida em ansiedade. Existe a ansiedade que ela é normal. E eu vou ler para vocês uma definição que eu achei muito interessante. Diz assim. Ansiedade é basicamente uma resposta do corpo, vinda do sistema nervoso autônomo, que age independente do nosso pensamento racional. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Isso é racional. Quando Deus diz isso, é como se eu pudesse dizer assim, eita, eu não vou ficar, eu não tenho ansiedade, eu não vou ficar ansiosa, eu não vou. Só que isso não depende da nossa vontade. Acontece. Amém? Não estou negando a palavra, vou explicar isso a vocês. Nesse processo, entram em cena os nossos neurotransmissores. Lembra que eu falei dos neurotransmissores da depressão? Então, entra em cena aqui a adrenalina e o cortisol. A adrenalina é o hormônio que a gente vai atrás de viver, a gente vai atrás de enfrentar situações, a gente vai atrás de romper. E o cortisol é o hormônio do estresse. Então, muitas vezes, tem alguma situação que acontece. E aí, esse hormônio da adrenalina, ele é liberado. Provoca reações físicas no nosso corpo. A gente não comanda
Muitas vezes você tem uma notícia, aí o coração acelera, não é assim? Isso é ansiedade em ação, isso não é algo anormal. Você está com medo, sua pupila se dilata. Isso é uma reação natural do seu corpo para lhe proteger de alguma ameaça. E aí o nosso corpo, quando tem essas reações, se prepara para atacar ou fugir. Então, esse é um processo normal. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer. Digamos que eu vou para um restaurante. Aí, nesse restaurante, vem uma comida. Eu estou falando da emoção nojo, certo? Vem uma comida. Aí, eu sinto o cheiro de azedo. E aí, eu não vou comer a comida, porque eu sei que se eu for comer a comida azeda, ela vai me prejudicar e eu vou passar mal, vou ficar doente. Amém? Então, o nojo, que é uma emoção, vai me proteger de pegar uma infecção. E a ansiedade, Catarina, como é que ela funciona? A ansiedade funciona da seguinte forma. Eu vou ter uma prova que é muito difícil. E aí eu vou pensar. A ansiedade libera adrenalina, aquela adrenalina me faz pensar. Eu preciso me preparar para essa prova. Eu vou ter que estudar para essa prova. E aí, eu parto para estudar, a ansiedade diminui, eu faço a prova e tenho sucesso. Se não fosse essa ansiedade, eu provavelmente não iria estar nem aí para me preparar para estudar. Entendem, gente? Eu tenho algo para fazer, né? Eu vou trazer um exemplo de como a gente reorganizar os nossos pensamentos da maneira certa e vou trazer mais para frente. Mas existem situações na nossa vida que vão nos preparar, como a ansiedade, para que a gente possa se posicionar da maneira certa e fazer aquilo que é pedido para a gente fazer naquele momento. Que se não fosse a ansiedade, a gente não ia ter consciência e não ia agir. Então, a ansiedade normal, que é a emoção normal, ela funciona nesse sentido. Ok? Aí o que é que acontece? A ansiedade, ela pode se tornar um transtorno mental. E é onde chega a prisão na nossa vida. Porque a gente às vezes não sabe lidar com essa ansiedade e aí a gente começa a liberar adrenalina. Libera adrenalina, libera cortisol. Aí o coração acelera, o corpo se prepara para atacar. Aí, de repente, volta ao normal. Mas não dá muito tempo. Acontece outra situação de estresse. Aí o corpo se prepara de novo. Então, o organismo ele não tem como voltar ao equilíbrio. E a pessoa se descompensa e desenvolve uma ansiedade patológica. E essa ansiedade pode ser por diversas causas. E aí, uma delas é o componente genético, que eu já expliquei, todo mundo entendeu, né? Situacional, problemas familiares, relacionamentos interpessoais, podem fazer com que a gente desenvolva uma ansiedade generalizada, uma ansiedade patológica, que é doença. Estresse, como eu falei, doenças físicas, problemas cardiovasculares, podem desencadear uma ansiedade. Doenças hormonais como o hipertireoidismo, problemas respiratórios. Então, por que é que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você está com alguns sintomas e você acha que é só coisa da sua cabeça. Mas você agora vai começar a se avaliar. O que é que está causando essa ansiedade, essas coisas que eu estou sentindo? Abuso de drogas, álcool ou medicações. Uma coisa que Janaína falou, que é o abuso sexual, ou os outros tipos de abuso, como abuso emocional, você ser criado num ambiente que você é o tempo inteiro, você não serve para nada, você não presta para nada, você não vai ser ninguém. Isso tudo vai gerar crenças na sua cabeça e pode desenvolver uma ansiedade na sua vida. E aí, isso vai gerar uma mentalidade distorcida acerca de você mesmo. E aí, eu estava estudando, esse povo que estava escrevendo não é cristão, mas uma das causas que colocaram de ansiedade foi uma mentalidade ou forma de estruturar os pensamentos, maneira como a pessoa encara as situações da vida.
Então, a maneira como a gente encara a realidade que a gente vive. Lembra do que eu falei? As expectativas frustradas, expectativa, realidade. Vocês já viram esses quadros, né? A gente cria um quadro de expectativa e a realidade é completamente diferente. Aí vem a frustração. E a frustração gera também ou a depressão ou a ansiedade. E o que é que a gente vai fazer para lidar com essas coisas? A gente vai aprender algumas coisas hoje. A automutilação, que Clícia falou aqui, ela falou que é um escape para a ansiedade. É um escape para a ansiedade. Mas ela também é uma forma de deslocar dores emocionais para o corpo. A automutilação é uma pessoa que procura agredir o próprio corpo para minimizar as dores emocionais que ela está vivenciando. E aí você diz, como é que a pessoa vai causar um corte no corpo? Muitas vezes é corte no corpo, nas pernas, na barriga ou nos braços, mas muitas vezes também é queimadura, outras vezes são outras coisas. Bater em si mesmo, são formas de automutilação. E aí eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo, as dores da alma, elas são maiores do que as dores físicas. Então, quando eu corto o meu braço, é como se naquele momento, aquela dor que é insuportável na minha alma, ela deixasse de existir. E aquela dor que eu estou fazendo no meu corpo, ela é mais suportável. Isso é uma forma de canalizar a dor de maneira errada. E a gente precisa aprender a transformar isso de maneira correta. Porque isso não vai trazer resultado. A pessoa se corta, aí naquele momentozinho ela conseguiu diminuir aquela dor emocional. Está só com a dor ali. Aí ela, depois que faz isso, se sente culpada. A culpa vai gerar mais frustração. E aí ela vai ter mais vontade de fazer de novo. E a situação não foi mudada. E a dor não foi resolvida. Eu não sei se você pratica isso, mas você sabe que é exatamente como eu estou falando. Essa dor, ela vai voltar, se a gente não trabalhar da maneira certa. Amém? E aí, Catarina, como é que a gente trabalha isso da maneira certa? Primeira coisa é a gente descobrir quem a gente é. Eu tive aqui, acho que foi o ano passado, falando sobre ideologia de gênero. E aí eu acho que eu fiz essa pergunta, né? Que eu inclusive fiz lá na escola de missões. Quem é você? Você sabe quem você é? A gente costuma pensar que quem a gente é de acordo com as coisas que foram impregnadas na nossa mente. Ah, eu sou tímida, eu sou feia, eu sou fraca, eu sou insegura. São qualidades que a gente se atribui, ou que pessoas atribuem a nós mesmos e nós acabamos acreditando nisso e vivendo de acordo com isso. Isso é mentira. Às vezes a gente se atribui de acordo com a profissão que a gente tem. Catarina, quem é você? Eu sou psicóloga. Não, eu não sou psicóloga. Psicóloga é a minha profissão. Eu sou crente. Crente é um processo que eu desenvolvi a partir daquilo que me tornou quem eu sou. E quem eu sou? Quem você é? Quem pode me dizer? Você sabe quem você é? Quem é que pode me dizer? Tem alguém aqui que saiba? Tira tudo que você faz para Deus. Tira tudo que você de qualidade que você tem, seja positiva ou seja negativa. O que é que sobra disso? Quem é você? Você precisa saber essa resposta para você se posicionar e vencer todas as coisas, todos os jogos mentais que o diabo tem levantado na sua vida. Ninguém vai se atrever a dizer quem é? Pois eu vou dizer quem você é. Você é um filho amado do Pai. Amém? Se vier depressão, você é uma doença que está querendo me pegar, mas eu sou um filho amado do Pai. E você não tem autoridade sobre a minha vida. Se vier ansiedade, você vai dizer a mesma coisa. Se vier alguém para te dizer, para te lembrar que você não é importante, que você é fraco, que você é feia,
que você não serve para nada, você vai lembrar: eu sou filha amada do Pai. Eu sou filho amado do Pai. E isso vai trazer você para o lugar certo de posicionamento para você vencer essas outras coisas. Amém? Então, esse é o primeiro ponto. É você se conscientizar disso. E como filho amado do Pai, você tem direitos, você tem pensamentos de Deus a seu respeito. Lá em Jeremias 29:11, você não precisa abrir, diz assim: Deus falando para você, eu é que sei os pensamentos que tenho ao teu respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Catarina, eu quero ser médico. Catarina, eu quero ser psicóloga. É o fim que você deseja. Deus, ele não rouba sonhos de ninguém. Ele existe e ele quer realizar os teus sonhos. Amém? E a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, agradável e perfeita. E você tem direito de desfrutar disso. Deus não quer menos do que isso para a sua vida. Nem para a sua, nem para a minha. Amém? E a hora da gente se posicionar é exatamente essa. E aí, já que agora você sabe, que você sabia, mas não estava ligado nessa consciência de quem você é. Você sabendo quem você é. A gente está vendo agora como a gente se libertar. Não é o tema de hoje? Liberte-se. Então, a primeira coisa é você estar confessando para você, você está trazendo para a sua consciência quem você é. Quando o diabo vier com uma coisinha, você está dizendo para ele: não, eu não sou isso, eu sou filha de Deus. Eu não sou aquilo, eu sou filha de Deus. E isso vai gerando uma estrutura dentro de você, para doença nenhuma pegar você. Amém? E aí, se eu sou filho amado do Pai, para que eu nasci? Eu não sei você, mas quando eu estava na adolescência, entrando para a minha juventude, eu tive muitos momentos depressivos na minha vida. E eu ficava num quarto pedindo a Deus para Ele me levar. E eu não cria em muitas coisas, ou eu cria em tudo. Meu desespero era tanto que eu dizia: se existe vida no outro planeta, se existe alienígena, que venha um OVNI me buscar, porque eu não aguento viver nessa terra. Tadinha, sabe de nada, inocente. Sabe por quê, gente? Porque eu não me conformava com as coisas desse mundo. Eu já era crente e nem sabia, porque a dor das pessoas mexia comigo, as injustiças no mundo mexiam comigo, e eu não queria viver nesse mundo. Então eu comecei a me isolar dentro de um quarto. Eu não queria mais sair, eu não queria mais estar com pessoas. A vida para mim não tinha mais sentido. Eu queria morrer. E aí Deus, Ele veio e Ele me mostrou que eu nasci com um propósito. E qual é esse propósito? Eu nasci com um propósito. Cada um aqui tem um propósito para cumprir nessa terra. Existe um propósito geral e existem propósitos específicos. Com a nossa profissão, com o nosso chamado. E aí a gente vai cumprir propósitos específicos. Mas qual é o propósito geral da nossa existência? Está lá em Efésios 1. E eu vou ler para vocês bem rapidinho. Efésios 1. Aí você nunca mais vai poder dizer assim como eu dizia: para que eu nasci, para que eu estou aqui. Diz assim a partir do versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele. Então, primeira coisa, você é filha amada do Pai e Ele já lhe abençoou com toda sorte de bênçãos. Se você não está desfrutando disso, tem alguma coisa errada. Mas você precisa entender que você já tem essas coisas, para que você se posicione, para ir em busca de viver aquilo que a palavra está dizendo a seu respeito. Amém? No versículo 4, como também nos elegeu nele. Então, você não é um acidente do acaso. Você não nasceu de uma camisinha furada, não. Amém? Deus, Ele pensou em você. Ele elegeu você antes da fundação do mundo para estar aqui neste tempo.
E isso é outra coisa, outro conceito, que quando vierem as investidas do diabo, ou os pensamentos, ou as palavras proferidas, malditas por pessoas, às vezes, que nós amamos, você vai dizer, eu nasci com um propósito, eu não sou obra do acaso, eu estou aqui, eu vou cumprir o propósito. E qual é esse propósito, gente? Ele diz aqui no versículo 6, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, o propósito da nossa existência é ser para o louvor da glória de Deus. É glorificar o nome dEle com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com o nosso comportamento, em tudo que somos, em tudo que fazemos, onde quer que estejamos. Amém? Agora, como é que a gente vai fazer isso se a gente estiver preso na nossa mente? Mas a gente já está seguindo uma sequência. A gente sabe que a gente precisa saber quem a gente é para que a gente existiu. Na nossa caminhada, ele vai mostrar coisas específicas. Ele me encaminhou para ser psicóloga, para que eu pudesse estar aqui essa noite, sendo um instrumento dele na vida de vocês. Ele instruiu vocês para fazerem determinada profissão. Se você ainda não decidiu, não sabe qual é a vocação específica que Deus tem para a sua vida, se liga a Ele. Porque não tem nada pior do que a gente se enganar e se frustrar durante um tempo numa universidade, se frustrar e no final das contas a gente não ser aquilo que Deus diz para a gente fazer. Porque naquilo que Ele disser para a gente fazer, no centro da vontade dEle, a gente vai ser abençoado e a gente vai ser bênção por onde a gente passar. Amém? E aí a gente vai estar glorificando o nome dEle. Amém? É assim que acontece. E aí, o que mais, Catarina? Como é que a gente pode dar andamento nisso para vencer, para se libertar desses jogos mentais? A gente vem para 1 Tessalonicenses 5, 23. 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim: E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, até a vinda de Cristo. Amém? Essa é uma posicionamento que é nosso. Não é Ele que vai manter a nossa mente, o nosso corpo e o nosso espírito irrepreensível. Somos nós que devemos fazer isso. E como a gente vai fazer isso? Aí a gente está vendo espiritualmente. Eu já estava falando para vocês, né, da gente ver quem a gente é em Cristo. A gente ter uma vida de constante relacionamento com Ele. E isso vai impedir que coisas que o diabo venha trazer, ou que as circunstâncias da vida tragam para nós, cheguem na nossa vida, prendendo a nossa mente. Então, uma vida de consagração ao Senhor, uma vida de adoração ao Senhor, uma vida meditando na palavra, vai renovar a nossa mente, vai mostrar quem a gente é de verdade, vai desconstruir as crenças erradas. Porque se você diz assim, eu sou burra, Catarina, eu queria muito fazer medicina, mas eu não sou capaz de fazer medicina. Isso é um engano de Satanás. Você pode sim, porque você tem a mente de Cristo. Se você precisa de sabedoria, você vai para a palavra e pede a Deus que Ele te dá. E você vai conseguir passar em medicina. Não abra mão dos seus sonhos, porque Deus, Ele quer realizar os seus sonhos. E esses desejos foi Ele que colocou no seu coração. Isso é uma forma de vencer esses pensamentos. Amém? Então, para isso, para a gente manter a nossa alma, o nosso corpo e o nosso espírito irrepreensível, a gente tem que estar orando, a gente tem que estar meditando na palavra, para saber quem a gente é.
a gente tem que estar fazendo o bem em todo o tempo a quem cruza o nosso caminho. Isso é uma forma de relacionamento com Deus, porque é a gente expressando pelo outro o amor que Ele tem por nós e pelo outro. Isso é uma forma também da gente cuidar do nosso espírito. Amém? E com relação à alma, com relação ao corpo, o que é que a gente pode fazer? A gente pode fazer atividade física. A atividade física, ela é muito importante. Se você tem sintomas de depressão, sintomas de síndrome do pânico, sintomas de ansiedade, ou qualquer outra coisa desses transtornos mentais, quando você faz atividade física, atividade aeróbica, beleza? Alto impacto. 3 meses, não é no primeiro mês, não é no segundo mês que as coisas vão começar a acontecer. Mas a partir do 3º mês, você vai começar a verificar mudanças no seu estado emocional. O corpo vai ficar sarado, amém? Disposto para você seguir a vida, para você se levantar de manhã e ter coragem para ir para uma universidade, enfrentar uma prova. Mas a tua mente, ela vai ficar bem. Por quê? Porque o teu corpo vai liberar do teu cérebro a serotonina, a noradrenalina, a dopamina, a endorfina que o teu corpo precisa. Amém? E isso vai fazer com que a ansiedade vá embora. A ansiedade e a depressão vão embora. Há médicos, psiquiatras, que estão passando medicação. Junto à medicação, tem o tratamento com a terapia, com o psicólogo, e também tem a atividade física como prescrição. E aí, com o tempo, a medicação vai diminuindo os sintomas. A terapia vai trabalhando na causa. E os hormônios que a atividade física vai ajudar a liberar, vai trabalhar nos neurotransmissores e o equilíbrio para o teu corpo vai chegar. E aí a depressão vai embora, a ansiedade vai embora. Essa é uma forma de vencer essas coisas, que é necessário a gente ter consciência. Amém? Para isso, a gente precisa identificar o que está acontecendo. Então, na ministração de Clícia, você já pode ter identificado algumas coisas. Na ministração de Janaína, você identificou outras coisas. E aqui você pode se avaliar e ver. Eu estou dormindo bem? Eu não estou dormindo bem. Eu não estou conseguindo trabalhar bem. Eu não estou conseguindo me concentrar para fazer prova. Eu não estou conseguindo fazer as coisas e nem ter prazer nas coisas que eu antes tinha. Isso está alterando o teu comportamento. Então, além do que já foi dito aqui, que é para você fazer, porque essas coisas são necessárias todos nós fazermos, o que eu falei anteriormente. Uma vida de consagração ao Senhor, uma atividade física, lazer também é importante, dormir bem, dormir suficiente, se alimentar bem. Tudo isso, todos nós devemos fazer para equilibrar os hormônios, os neurotransmissores do nosso corpo e para a gente ficar bem. Mas se eu estou deixando de fazer uma dessas coisas, ou se eu estou com algum problema de alteração, de doença no meu corpo, que está me levando a desenvolver esses sintomas. Catarina, se eu estou orando, se eu estou fazendo todas essas coisas e não está dando certo, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, se você se mutila, se você tem vícios, que eu não sei se foi tocado aqui, mas vícios ou comportamentos que podem te levar a vícios, como masturbação. A masturbação, ela pode ser um gatilho da depressão. O nosso corpo, ele foi criado por Deus para ter prazer. Eu tenho fome e eu quero comer uma comida, eu vou procurar uma comida que eu gosto, que me dá prazer. A gente foi criado para ter prazer de estar com Cristo. Então, o prazer, ele está permeado no nosso corpo. Só que aí acontecem circunstâncias na vida, como abuso, por exemplo, ou como amigos
que vêm num certo momento e trazem revistas pornográficas. E aí a gente começa a entrar fora do tempo, no estímulo prazeroso erótico. E isso pode gerar em nós um comportamento de vício. Então, a masturbação, muitas vezes, é decorrente dessas coisas. A pessoa começa, aí sente prazer. Da mesma forma, quem se corta. É assim que o nosso cérebro funciona. Vem o prazer momentâneo, a pessoa se sacia naquele momento. O cérebro manda uma mensagem e o prazer é estimulado. O centro do prazer é estimulado. Houve a saciação do prazer. Depois que está satisfeito, quem se masturba, por exemplo, quem usa drogas, vem a culpa. Eita, estou culpado. Por que eu fiz isso? Como é que Deus deve estar me vendo agora? Não se preocupe, Ele está te vendo como filho amado dEle, da mesma forma. Não é o que a gente faz ou deixa de fazer que vai fazer com que Deus nos ame mais ou menos. Mas Deus quer nos tirar dessa situação, para que a gente possa ter a plenitude que Ele tem para nós. Amém? Então, o que é que acontece? Vem a culpa, aí da culpa, o sinalzinho vai para o cérebro, para o centro do prazer. Está precisando de prazer, está precisando de prazer. Aí a pessoa vai para o computador, busca a pornografia e vai se masturbar. E a pessoa fica nesse ciclo vicioso e não sai de lá. Eu estou lendo a palavra, eu estou fazendo tudo isso, mas o cérebro, ele já se impregnou disso. Então, é preciso que a gente trabalhe no cérebro. Então, é bom a gente desfocar. Lembra que a automutilação, a pessoa se foca nos cortes para desvincular da dor emocional, da masturbação, das drogas, também há esse desvio. E o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa buscar uma outra forma de saciar esse prazer. A gente tem que colocar uma coisa no lugar. 2 objetos, eles não podem permanecer no mesmo lugar, né? Física. Para eu tirar, aqui está essa caixa. Para eu botar o celular nesse lugar, eu preciso tirar a caixa. Então, se eu tenho um vício por automutilação, me cortando essas coisas, eu tenho que tirar isso colocando outra coisa no lugar. Amém? Então, o que é que eu vou colocar no lugar? Na hora que dá vontade de fazer, na hora que dá vontade de se cortar, na hora que dá vontade de tomar um remédio para se matar, na hora que dá vontade de brigar, de esbravejar, eu tenho que ir fazer outra coisa. Primeira coisa, eu tenho que questionar os pensamentos. Eu tenho que parar e pensar. O que é que eu preciso fazer agora? Ou por quê? O que está me levando a fazer isso agora? E aí eu preciso dizer assim, eu vou fazer outra coisa, vou me masturbar não, eu vou ligar para o Helder e vou dizer, Helder, eu preciso da tua ajuda. Eu estou vivendo essa situação não está me permitindo ter comunhão com o Senhor como eu deveria e como eu gostaria. O que eu faço? Aí o Helder diz assim, me conta tudo que você sente. Aí você diz, você conta tudo, você diz os vídeos que você viu pornográficos e ele vai ter que estar preparado para ouvir. Porque muitas vezes a gente não tem quem nos ouça. E é isso que falta. Quando a gente coloca para fora, traz um alívio e aí a gente prestou contas. E o fato da gente dizer para alguém vai tirar a vontade da gente continuar fazendo. E toda vez que a gente for fazer, a gente tem que chegar para a pessoa e dizer, eita, fiz de novo, vamos fazer aqui. Ou então, eita, estou com vontade de fazer, se encontra comigo, vamos lá. A gente vai orar junto. A gente vai interceder junto. E aquele momento que são de praticamente a fissura quando se fala da droga, do vício, da pornografia, da masturbação, dura 3 minutos. Aí no lugar de você fazer aquilo, você passa 3 minutos orando. Quando você terminou, a vontade passou. E você venceu. E aí você desfocou daquilo que não deveria. E você canalizou para outra coisa. Se você não conseguiu alguém naquele momento, veio a vontade, eita, peraí, eu vou botar um louvor aqui, levanta as mãos, vai adorar o Senhor, a vontade vai passar, a vontade dá e passa, e você é forte, porque o maior habita dentro de você, amém? E você precisa viver os planos e os projetos que Deus tem para a tua vida, amém? Eita, meu Deus, o tempo está passando. E aí você precisa, quando você identifica que você está buscando ajuda, você procura alguém para te ajudar nisso.
Pode ser o pai, pode ser a mãe, alguém que você confie. Ou a liderança dentro da igreja que você confia. Você não vai falar para os seus amigos ou para qualquer pessoa, porque eles não vão saber te orientar como convém. Amém? Então, procura alguém que pode te ajudar. Eu estou pensando em suicídio, eu estou com essa ideia fixa, tem uma voz dizendo que é para eu me matar. Procura alguém e vai conversar sobre isso. Se você não está conseguindo efetuar as atividades do seu dia a dia como você deveria, coisas simples, perda de iniciativa, perda de vontade de viver, aí você vai ver, eu preciso procurar um médico para identificar o que é que está acontecendo. Estou dando dicas para a gente se libertar, ok? Procura um médico, que pode ser um clínico geral. O clínico geral vai fazer exames da tireoide, exames hormonais, e vai verificar se tem alguma coisa. Se tiver, beleza. Vai resolver o problema junto com a oração, junto com o Senhor. Se não tiver nada do clínico, ele mesmo vai dizer, o teu problema é psicológico. Tu precisa procurar um psicólogo. Se você tem condições de pensar ainda, de raciocinar bem, você pode estar com o psicólogo, e o psicólogo vai ajudar a encontrar dentro de você o que é que está te levando para essa depressão, para essa ansiedade. O psicólogo não trata só doença, gente. O psicólogo não é para doido. O psicólogo é para ajudar a gente a se conhecer melhor, a ampliar o conhecimento que a gente tem sobre a gente mesmo, para a gente conseguir potencializar aquelas habilidades que já estão dentro de nós e a gente nem sabe. E a gente nem acredita, porque a gente conseguiu crer em tanta coisa errada que disseram ao nosso respeito, aí a gente não acredita. Mas aí lá dentro da terapia você vai começando a encontrar esse potencial que tem dentro de você. E aí você vai começar a se posicionar e você vai mudar a maneira como você lida com as coisas. Pode ser que as coisas ao redor continuem as mesmas, mas a tua posição frente a elas vai mudar. Amém? E aí você vai conseguir orar, você vai conseguir se concentrar. Se caso tiver no nível de uma depressão maior ou uma ansiedade maior, você vai ser encaminhado ou vai procurar diretamente um psiquiatra. E aí o psiquiatra vai passar uma medicação. E essa medicação, ela não vai te tornar dependente se você fizer o tratamento da maneira certa. Essa medicação vai ser cura para você juntamente com a palavra. Para um momento que você não está conseguindo concentrar na palavra, meditar na palavra ou exercer a fé que está dentro de você. Aí a medicação vai atuar, vai diminuir esses sintomas. Não me concentrava, a medicação vai atuar e você vai começar a se concentrar. Vai começar a ter uma sobriedade maior em relação às coisas, a não distorcer tudo como se você fosse a causa de todas as crises mundiais. Vai voltar ao padrão normal de funcionamento neurológico. É como se tudo tivesse ativado muito rápido, é muito pensamento. A pessoa não consegue, é pensamento demais em cima do outro. E eu não consigo me focar num pensamento só. E aí a medicação vai trazer você para esse centro. Você vai conseguir se focar. E aí você vai conseguir levantar as mãos, ouvir um louvor que você não conseguia mais, conseguir entender o que a palavra está te dizendo, orar e se concentrar. Entendem? Então, é assim que funcionam essas áreas para ajudar a gente a sair da situação que a gente se encontra. Mas uma coisa que é muito importante é a gente ressignificar os nossos pensamentos, as nossas experiências. E eu sei que o tempo está muito alto, muito adiantado. Mas eu queria mostrar, porque isso é importante, mostrar, quem é que coloca? Eu trouxe uma imagem que eu gostaria de mostrar, para a gente aprender a ressignificar os nossos pensamentos. Quando vem um pensamento que ele é distorcido diante de uma situação, a gente tem que se questionar. De fato é assim? Você é feia, você não serve para nada. Sim, será que eu sou feia mesmo? Será que ninguém na minha vida disse que eu sou bonita? Esse pensamento, ele é real?
Ou é só coisa da minha imaginação? A gente tem que enfrentar os pensamentos de frente. Amém? E aí a gente tem que transformar esses pensamentos. E aí o que é que acontece? Primeiro vem, todo mundo está vendo? Acontece uma situação na nossa vida. Essa situação vai gerar um pensamento. Esse pensamento, ele vai gerar emoções e sentimentos. E essas emoções e sentimentos vão determinar como a gente se comporta. E aí esse comportamento vai trazer a gente para novas situações. Isso é o que acontece na nossa mente. Aí vamos clarificar mais isso aí. Posso continuar? Vamos lá, passa a próxima. Vamos lá, vamos para uma situação hipotética. Isso é para você começar a fazer na sua vida para enfrentar os jogos mentais que o diabo tiver daqui para frente querendo colocar na sua mente. Situação: fui convidado para dar um testemunho aos jovens. Tem gente que tem pânico de falar em público, né? Então, isso pode ser qualquer coisa, qualquer situação que você vivencie. Pode ser uma oração, pode ser qualquer coisa, mas você foi convidado para estar aqui na frente. Aí você foi colocado lá na sua cabeça que você não fala bem, que você não tem conteúdo. E aí esses pensamentos, eles vão vir automaticamente. O Helder chega para você e diz: ei, eu queria que sábado tu viesse dar um testemunho aqui nos jovens. Automaticamente, você não vai dizer a ele, mas imediatamente vem esse tipo de pensamento. Aí você pensa: meu Deus, mas eu sou tão tímido, eu não sei falar, eu não tenho conteúdo para isso, eu nunca vou conseguir. Isso vai deixar você feliz? Vai trazer uma emoção de felicidade? Nunca. Vai trazer o quê? Quais são as emoções? Coração acelerado, frio na barriga, medo, tensão, ansiedade, frustração, tristeza e sentimento de incapacidade. É assim ou não é? Da mesma forma é quando a gente é convidado, vai fazer um seminário na escola, na universidade, que vai lá para frente falar. Aí, o que é que isso acontece, o que é que causa no nosso comportamento? Eu sei que a letra está pequena, tem gente que não está vendo aí, mas aí você vai entender. O comportamento vai ser, imediatamente, você pensou aquilo, você não falou, mas você vai responder de acordo com o que você pensou. E aí você diz assim: eita, infelizmente eu não posso, porque eu vou ter um compromisso nesse dia, bem espiritual, mas está mentindo, porque você não tem coragem de assumir. E aí, outra coisa que você pode dizer, ou que pode ser o teu comportamento: diz que pode, eu posso. Aí no dia, mais cedo, liga, dizendo: eita, olha, infelizmente eu adoeci, não vou ter como ir. Me perdoe, irmão. Gente, eu estou falando alguma mentira? Isso aí pode ser também que você está mentindo, que você não tenha. Mas você pode estar tão ansioso com os sentimentos e emoções, que durante os dias, você disse que sim, mas durante os dias você está tão atormentado, você não consegue dormir, você não consegue comer, você não consegue fazer nada, com uma angústia, com um pânico tão grande, e no dia você vai ter uma dor de barriga, uma disenteria, você vai ter dor de cabeça, você pode até desenvolver no seu corpo dores musculares, ou uma paralisia no corpo que vai te impedir de andar, você pode perder a voz, porque essa é a forma da ansiedade se manifestar no corpo, para dizer que você não está bem. E aí, o que é que acontece? Outra coisa que pode acontecer, que é o que eu estou dizendo, você fica de fato doente. Aí liga para avisar que não pode ir. Não é uma mentira, mas você se sabotou, acreditando em mentiras que foram construídas na tua mente. Pensamentos distorcidos acerca de quem você é de verdade. E aí a gente fica preso nesse ciclo. E aí o que é que a gente vai fazer hoje? Aprender como sair disso. Passa a próxima slide, por favor. Você vai ter que substituir. A atitude é questionar esses pensamentos e ir para a palavra. Você pensou: eu não tenho conteúdo para isso. Espera aí. O que é que eu poderia falar lá? Será que durante a minha vida com Cristo, eu não tenho nada que eu possa exaltar o nome dele com a minha vida? Será que eu não tenho a menor capacidade de fazer isso?
O que é que eu tenho feito na minha vida? Eu tenho ajudado os jovens, eu tenho ido pregar a palavra, eu tenho ido fazer isso. Então, você está desconstruindo aqueles pensamentos automáticos errados e está colocando um pensamento certo acerca de si mesmo. E ir para a palavra, porque eu não tenho conteúdo para isso, mas eu tenho lido a palavra. A palavra diz que eu sou mais que vencedor. A palavra diz que eu tenho a mente de Cristo. Então, eu vou saber dizer alguma coisa. Você vai mudando isso. Quando você vai mudando isso, você vai começando a se sentir de outra forma. Vamos lá para o exemplo. Pode passar. A situação é a mesma, ok? Fui convidado para dar um testemunho aos jovens. Aí veio aquele pensamento negativo. Quando ele vem, você começa a pensar sobre ele e começa a vir outros pensamentos, substituir. Um pensamento alternativo. Um pensamento que pode substituir aquele pensamento anterior. Seria qual, Catarina? Eita, eu não consigo. Aí, na mesma hora, você pensa assim, poxa vida, é uma oportunidade de eu vencer a timidez. Aquele corpo que já estava assim antes de responder, já vai fazer. Aí, vem. É uma oportunidade de vencer a timidez, é uma oportunidade de eu superar meus medos. É só um breve testemunho. Eu não estou sendo chamado para ministrar 50 minutos. Será que eu não consigo falar 5 minutos do que Deus fez por mim? Você está falando para você mesmo. Eu só vou saber se vai dar certo, se eu consigo, se eu tentar. Vocês estão vendo que a gente está substituindo aqueles pensamentos negativos, dando um novo significado. Outra coisa que a gente pode pensar. As pessoas que hoje ministram, será que elas começaram por cima, acertando tudo? Elas começaram errando algumas vezes. Vou dar um exemplo para você que tem dificuldade se apropriar, um exemplo fiel. Guto, Bispo Guto, Apóstolo Guto, presidente do nosso ministério. Ele ministra muito sobre isso. Ele era tímido demais. A primeira vez que ele foi ministrar, ele começou a gaguejar. De repente, ele começou a chorar. E ele chorava e todo mundo estava pensando que ele estava chorando na unção. Na realidade, era aquele desespero por achar que não ia conseguir. E olha hoje quem é essa pessoa. Então, não desista. Não desista de você. Não desista de acreditar em você. Pense bem acerca de você. Porque Deus pensa. E Ele conhece você. E Ele criou você para viver a plenitude dEle e acertar em todas as coisas. Amém? E aí você vai para a palavra. É só o começo do que Deus tem para fazer através da minha vida. É só um pouquinho. Eu vou tentar. Eu vou vencer. E no final, que aí você vai para, depois de você questionar tudo, ou antes mesmo, você vai para a Bíblia. E a Bíblia diz assim: você pode todas as coisas em Cristo que te fortalece. Gente, depois de transformar esses pensamentos negativos nesses que a gente falou agora, você vai estar triste? Você vai estar inseguro? Quais são as emoções que esses novos pensamentos vão trazer? O corpo esquenta, dá um calor por dentro. É a adrenalina invadindo seu ser. O coração acelera, vem ousadia, vem coragem, vem intrepidez e você diz: Welder, eu aceito. Aí depois você vai ter que trabalhar com isso para que você consiga manter isso acima até o dia do seu testemunho lá. Mas, diante desses sentimentos que vão estar dentro de você, qual é o comportamento? É dizer que aceita. Diz que não tem muita experiência. Você pode chegar e dizer: Welder, olha, eu não tenho muita experiência. Eu nunca falei em público. Eu tenho, na realidade, até receio, porque eu sou um pouco tímida. Mas eu entendo que eu preciso vencer isso. Eu preciso romper com isso. Eu sei que isso é o começo. Isso é problema para você? Aí ele pode dizer: não, fique tranquilo. Se você gaguejar, eu lhe ajudo.
né? Porque é melhor serem dois do que um, porque quando um vai caindo, o outro ajuda a levantar. Então, é bom a gente ter alguém com quem contar, com quem dividir as nossas questões, para ajudar a gente a levantar. E aí chega o dia, e você vem, e você faz. E, independente da forma como seja, você tentou, você botou o pé nas águas. E quando a gente ousa colocar o pé nas águas, confiando no Senhor, debaixo de uma direção dEle para a nossa vida, o mar se abre. Não tem como não se abrir. Gente, isso é terapia cognitivo-comportamental. Só que isso, os psicólogos pensam que eles descobriram. Mas isso já está na palavra há muito tempo. Isso é renovação da mente. Amém? É você olhar para si mesmo, ver como você está. Ver essas coisas que são negativas, você procurar na palavra, de acordo com o que Cristo diz acerca de você mesmo. E você começa a confessar isso, você começa a transformar esses pensamentos. E você vai desfrutar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Por isso que lá em Romanos 12, 2, diz que a gente não deve se conformar com este mundo. É a forma como o mundo fala acerca das coisas. A forma como o mundo fala acerca de nós mesmos. A forma como, às vezes, nossos familiares falam acerca de nós mesmos. E a gente fica preso naquilo. Liberte-se dessas coisas. Você sabe como. Você agora não é ignorante. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. A verdade é Cristo, a verdade é a palavra. Nele nós podemos todas as coisas. E você sabe métodos agora que você pode olhar para si, ver como você está vivendo, ver que você não está vivendo a plenitude daquilo que Deus tem para a sua vida, saber que você é filho amado do Pai, merecedor das bênçãos dEle, para viver o propósito que Ele tem para você, para ser para louvor da glória dEle. E aí você vai identificar as coisas erradas, as ervas daninhas, as fortalezas que o diabo tem tentado agarrar você. E você agora sabe como trabalhar com elas. Amém? E aí vem os pensamentos e você vai ter os pensamentos de Deus. E você vai vencer todas as coisas. E não se condene se você está no nível que precisa de ajuda profissional. Não é vergonha. Isso é passageiro. Não é sua culpa. É o seu corpo que produziu isso. E você não está sabendo como lidar com isso. Procure ajuda. Procure ajuda médica. Você vai passar por um processo de tratamento. E você vai sair disso. Com o médico, com o psicólogo, seja com o psiquiatra, e com Deus, que Ele está a seu favor. E Ele quer o melhor para a sua vida. Amém, gente? Era isso que Deus queria compartilhar. Eu espero que tenha ficado claro. Eu espero que tenha sido bom para vocês. E eu declaro que vocês não vão viver menos do que o que Deus criou vocês para viver nessa terra. Vocês vão descobrir os propósitos específicos que Deus tem para realizar na vida das pessoas, através da vida de vocês. E vão destruir as fortalezas que o diabo tem tentado manter na vida das pessoas. Porque o conhecimento que chega para nós, a gente deve compartilhar. Se você não está vivendo nada dessas coisas, se você está bem, você pode agora, com o conhecimento que você tem, mediante essas ministrações todas, ajudar outras pessoas. E se você está vivendo, você vai buscar ajuda, você vai sair dessa situação e o teu testemunho vai levantar pessoas e salvar vidas. Amém? Obrigada pela atenção, obrigada pela oportunidade. Foi um prazer. Que Deus abençoe cada um de vocês.